Essa aula está sendo gravada para a turma de Criação Avançada de Personagens do curso de Jogos Digitais da PUC Minas. Se você está vendo essa aula gravada no YouTube e não está matriculado na matéria, talvez essa aula não faça muito sentido para você, mas se fizer, avisa a gente. Eu tenho no meu canal aqui no YouTube uma playlist da matéria, né? Uma playlist de Criação Avançada de Personagens, e eu já despejei basicamente todo o conteúdo necessário para o semestre de trabalho da disciplina, ou seja, o que está previsto que a gente cobriria durante o semestre. E recentemente eu acrescentei uma aula de ferramentas de pintura de textura no Blender, mas me ocorreu que eu cobri só a parte do Texture Paint, só essa parte aqui do Texture Paint, ou seja, a parte que envolve o 3D. Eu não entrei no Image Editor. Então, eu percebi que eu não falei também sobre softwares de pintura de bidimensionais, ou seja, não tem nenhuma aula minha no YouTube que fala, que eu converso sobre o GIMP, né, ou que eu converso sobre o Krita, ou sobre outros softwares de pintura que a gente usa. Então, eu vou tentar dar uma cobertura superficial sobre essas ferramentas aqui, porque elas acabam sendo muito importantes. E dependendo da demanda dos alunos do curso, eu posso ir aprofundando nisso, tá? Então, eu vou trocar essa interface aqui do 3D View pelo o Image Editor, tá? Esse Image Editor é o mesmo Image Editor que a gente tem aqui no Texture Paint, na aba de Texture Paint, tá? E eu vou criar uma imagem nova aqui, pequena mesmo, vamos fazer ela, sei lá, com 512 por 512. Pode ser pretinha mesmo. Eu vou criar uma imagem aqui, ó. Então tem uma imagem aqui, né? E esse aqui é o nosso editor de imagem. Ele vai ter três funções básicas aqui de trabalho. A função de visualização mesmo, de visualizador e gestão de conteúdo. Toda vez que você cria uma imagem no Blender, você está criando, na verdade, um arquivo de imagem e dentro do Blender você tem o link ou o datablock dessa imagem. Então vamos chamar isso aqui, por exemplo, de textura, né? Então se eu estou criando uma textura aqui, isso aqui é um datablock de textura. A imagem mesmo vai ser salva numa pasta. Então eu vou vir aqui, ó, em Image e vou dar um Save As e vou salvar ela como imagem. Então o salvamento de imagem no Blender é um salvamento do editor de imagem, né? Ou seja, como se fosse um software embutido dentro do Blender, tá? Então eu vou pedir para ele salvar aqui na minha pasta comum. Aqui tem os formatos de arquivo. Geralmente a gente trabalha com PNG, porque o PNG aceita transparência, ou o JPEG, porque é muito leve, mas é também comum a gente usar o TGA e o TIFF para algumas coisas de jogos, ou para coisas que precisam de muita profundidade de cor, é comum usar o OpenGXR, geralmente quando a imagem vai ser impressa fotograficamente, né, ou precisa manter um valor alto de cor. Mas para a gente, PNG cobre nossa vida muito bem. PNG é um formato que não perde qualidade na compressão. A compressão dele é como se fosse um zip. Então ele não perde qualidade quando você salva no PNG. Essa compressão, inclusive, vai falar se o arquivo ele é mais leve para abrir, porque ele vai, né, seja, se eu estou comprimindo ele pouco, significa que eu não estou compactando os dados, então ele vai abrir mais rápido. E se eu comprimir muito, o arquivo fica menor no computador, mas ele demora um pouquinho mais para carregar, porque ele vai ser um zip mesmo, ele vai ficar, né, como arquivo comprimido. Tá? Como a gente precisa às vezes ler rápido em jogo, compressão baixa para a gente é bom para jogo, tá? Você manter uma compressão baixa. Então eu vou salvar essa imagem aqui. Lembrando que eu vim no menu de imagem para poder fazer isso, tá? E aí a gente vai ter, depois da escolha do editor, a gente vai ter os três métodos de trabalho, que é o visualizador, o pintor e o tratamento de máscara, né? Como a gente sabe, no Texture Paint, que a gente viu na aula anterior, então se você está vendo esse vídeo no meio do caminho, a gente tem uma ferramenta de máscara que vai ser direcionada diretamente à proteção do modelo, proteção de algumas áreas de pintura do modelo. A gente vai encontrar, na verdade, um setor específico para esse tratamento de pintura, né? Ou seja, as pinturas de proteção aqui no setor de máscara. E a gente vai ter o nosso pintor, né? Então,
tem 3 modos de trabalho aqui, né? Aqui nessa barra do lado, eu vou ter as ferramentas, se eu puxar essa setinha aqui, eu vou ter as ferramentas, aqui as ferramentas de pintura. Se eu for em visualização, eu vou ter só o conta-gota mesmo, assim, de ferramenta. Se eu for na pintura, eu vou ter a ferramenta de desenho, a ferramenta de blur, de borrão, né? A ferramenta de smear, ou de esfregar o dedo, né? Então, isso vai pegar as cores debaixo do meu brush e vai arrastar elas. O clone, né? Então, só para mostrar que parando o mouse ele fala o nome. Isso aqui é o preenchimento, né? E aqui a gente vai ter a ferramenta de máscara. São as mesmas ferramentas que a gente tem no Texture Paint 3D, ou seja, são as mesmas ferramentas que a gente tem ali. Então, deixa eu voltar aqui para o nosso espaço 2D aqui. Eu vou ter as configurações nessa barrinha que está escondidinha aqui do lado, nessa setinha aqui. Eu vou ter as configurações dessas ferramentas, o que significa que eu posso trabalhar exclusivamente com o meu editor de imagem aqui, né? Ou seja, eu não preciso tanto dessas peças, então eu posso tratar meu editor de imagem dessa forma. E aí eu vou ter presets de brush que podem ser instalados, né? Inclusive, para os meus alunos matriculados no curso, eu deixei na nossa pasta de criação avançada de personagens e na criação de assets algumas configurações de brush, ou na pasta de criação avançada de personagens, ou na criação de assets 2, que são as matérias. Se eu achar um preview aqui, ia ser melhor, mas não acha, né? Então, vamos. Ou se preferir, na disciplina de criação de assets 2, lembrando que eu estou tratando as duas disciplinas como o mesmo espaço de aprendizado, né? Ou seja, de modelos high poly, né? Então a gente vai ter brushes, pack de brush que dá para anexar, né? Então se eu vier aqui no Blender e pedir append vamos lá no meu Dropbox, Blogdan, recursos, Blender Brush Pack. Então aqui eu vou ter um Blender Brush Pack aqui. Se eu abrir, ele tem as opções de brush. Eu posso escolher quais brushes eu quero anexar. Vou selecionar todo mundo e dar append. E aí eu passo a ter uma lista de brushes para escolher. É uma lista de presets, né? Então, deixa eu pôr aqui branquinho só para a gente ver, né? Então, esses presets são configurações dessa lista de opções que eu tenho dentro de Brush Settings, né? São as mesmas configurações, de novo, você está vendo essa aula no meio do caminho, se você não está acompanhando o nosso processo aqui, eu falo sobre cada uma dessas configurações de pintura, né? Dentro da aula de ferramentas de pintura. São as mesmas configurações, apesar de eu estar lidando com a ferramenta bidimensional, né? Então, isso aqui não é uma lista diferente de configurações. Apesar de eu estar no editor de imagens, eu tenho as mesmas configurações do espaço 3D. Tá? Então, o que é diferente, né? Ou seja, além do fato de eu ter feito, né, além do fato de eu ter feito um append de brush que não tinha sido feito na última aula, né? O que é diferente? O que é diferente nesse espaço de pintura do Blender e que tem que ser conversado, né? Qual é o ponto? O primeiro ponto é que dentro do Blender a gente vai ter algumas opções de gerenciamento aqui, ó, que vão ser diferentes do espaço 3D.
e que vão, às vezes, ajudar a gente a fazer algum tipo de trabalho de pintura, né? Então, uma das opções que eu vou ter aqui, que é diferente do espaço 3D, é a capacidade de repetir a imagem. Ou seja, eu vou colocar aqui alguma coisa desenhada, né? Então, eu vou voltar aqui no meu brush. Eu não sei qual brush que é legal aqui, eu não lembro. Pegar um draw aqui. Ele tá com a cor preta sempre que eu pego. Tá bom, pode ser isso aqui. Então, se eu fizer um desenho aqui, né? E pedir na minha visualização, ou seja, no controle de view, para ele repetir a imagem, então ele vai mostrar como que é esse padrão repetido. Isso pode ser muito útil se a gente estiver pintando textura, né? Ou seja, você pode ver o padrão repetido. Outra coisa que é diferente nesse espaço de pintura, diferente da pintura de textura que a gente viu na outra aula, é a capacidade de encaixar essa repetição, que é a capacidade de tiling, né? Então, se eu ligar o tiling em X, eu vou ver a repetição desse meu traço no eixo X, e se eu ligar o tile em Y, eu vou ver essa repetição desse tile em Y. Isso quer dizer que eu posso pintar um padrão repetitivo aqui usando a ferramenta de pintura dentro do Blender, né? Então a gente consegue fazer um tratamento de textura repetitiva dentro do próprio Blender, né? Ou seja, ele vai trazer para mim a configuração de repetição da pintura dentro das opções de ferramenta, né? Isso vai estar dentro das opções de ferramenta. Eu vou desligar aqui nessa repetição. E ele vai ter dentro de View a capacidade de eu ver essa repetição. Então, olha só, aquela textura que eu pintei, ela é basicamente isso aqui, ó. Né? Ou seja, ela isolada assim, ela não faz tanto sentido. Mas quando você olha ela com a repetição, ela vira aquele padrão repetitivo, né? Então, isso aqui é uma diferença. Aqui eu posso mudar o aspecto da imagem também, a proporção dela, né? Isso lembrando que é uma coordenada 3D, ou seja, no 3D a gente pode fazer esse tipo de aplicação na hora de implementar a textura dentro de um modelo, né? Então, ele me dá esse controle de repetição. E a terceira aba que eu vou ter aqui, ó, dessas abas aqui, é a aba que fala sobre a minha imagem, né? Ou seja, ela vai falar sobre salvar, descartar a imagem e vai falar sobre aonde essa imagem está salva ou o tipo de imagem que ela é, né? Então, eu vou vir aqui no modo View, vou salvar essa imagem, né? Ou seja, a imagem está salva. E uma vez que a imagem está salva, eu posso ver se a imagem é uma imagem única, que é o tipo de imagem que eu tenho aqui, né? Ou seja, ela é só uma imagem. Se ela é uma sequência de imagens, se ela é um filme, se é uma imagem que ela é gerada dentro do Blender ou se ela é uma textura dinâmica de UV, né? Ou seja, parte de uma tabela de texturas, né? Então, isso é interessante saber que o Blender ele vai lidar com sequência de imagem, por exemplo, e que ele vai lidar com filme, né? Então, eu vou abrir aqui algum documento. Deixa eu ver. Não, Pictures. Um Dropbox, blá blá. Deixa eu pegar aqui o vôlei e vou pegar o MP4 aqui, ó. Então, esse aqui, ele identificou como vídeo, né? Ou seja, ele já identifica isso aqui como vídeo. Eu posso falar para ele quantos frames tem esse vídeo, quando que esse vídeo começa e quando que ele termina, e quando que é o meu deslocamento em relação à minha cena, né? Então, por exemplo, eu posso falar que o vídeo só começa a tocar, ou seja, só vai dar play no frame 10, né? Então, só no frame 10 é que ele vai tocar, ou só no frame 100, né? Então, quando chegar no frame 100, ele vai tocar. E aqui eu estou deslocando ele na timeline. Eu falo assim, ah não, vamos arredar ele para um lado e para o outro. Então, eu já estou indo no frame 751, tá vendo? Ou seja, aqui eu falei, vai para o frame
751. Então eu posso deslocar e falar assim, me mostra agora esse frame aqui, ó, 807, né? Eu posso pedir para o vídeo ser cíclico, ou seja, ele vai ficar repetindo. Deixa eu tirar essa repetição de imagem aqui, porque eu acho que não preciso dela não, né? Mas eu consigo, nesse editor de imagem, acompanhar, né, ver uma animação, usar ela como referência, por exemplo, né? E eu consigo também trazer sequência de imagem, né? Ou seja, eu posso, além disso aqui, eu posso pedir uma sequência de imagem. Eu não sei se eu tenho uma sequência de imagem nesse nessa pasta. Eu falei, mas eu não sei se eu tenho um. Ah, tenho uma sequência de imagem aqui, ó. Então, a sequência de imagem aqui eu vou entrar com os valores na mão, são 30 frames. Eu quero que ele comece no frame 1, né? E, e aqui é a mesma coisa, eu consigo ver uma sequência de desenhos na pasta, né? Então, eu consigo controlar isso. Tudo que eu vejo aqui eu posso implementar como textura, ou seja, se eu consigo ver uma sequência de imagens dentro do Blender, que significa que eu posso levar isso como textura dentro do meu objeto. Então, se a gente for pensar no espaço 3D, no espaço de shading, né? Ou seja, eu posso pegar esse datablock que eu criei, né? Que observa que como eu criei os datablocks aqui, eu posso chamar isso aqui, por exemplo, de textura, né? Que foi o primeiro nome que eu dei. E falar, ó, essa aqui é minha textura, é essa sequência de imagem de 30 quadros que começa no frame 1 e não tem nenhum offset, né? Então, se eu vier aqui no meu shading e adicionar a imagem, né, ou a textura de imagem, e eu puxar esse datablock que a gente chama de textura, né? Vou puxar o datablock que a gente chama de textura, ele já vai ter as configurações replicadas aqui. Lembrando que eu posso ter uma configuração específica para textura, diferente do editor de imagem, ou seja, eu posso editar isso do jeito que eu quiser. E eu posso falar que essa textura, na verdade, ela acontece no meu modelo, né? Eu vou falar com ele que é cíclico, que tem auto refresh, e ele vai tocar dentro do objeto, né? Ou seja, essa textura ela vai fazer parte do meu objeto, né? Vamos colocar isso, em vez de flat, vamos colocar isso como box. E vamos ver o que acontece. Não, box é pior que flat. Deixa flat. Deixa flat. Flat dá pra ver melhor o que está acontecendo aqui, né? Eu embalei meu objeto, né? E aí, apesar de eu ter falado tudo isso, né? A gente vai ver que essa ferramenta ela não chega a ser, tipo, tão espetacular assim, porque uma coisa que a gente vai perceber que faz falta aqui nesse espaço aqui, ó, eu não tenho camadas na imagem, né? Ou seja, eu estou tratando uma imagem aqui, deixa eu pegar aquela minha outra textura, né? Então, textura brick. Eu não tenho, dentro desse espaço aqui, um sistema de camadas, que é uma coisa que faz falta, assim. Então, apesar de eu ter um sistema bem legal para poder gerenciar, ver a imagem, né? Eu não tenho a possibilidade de, dentro desse espaço de editor de imagem, misturar camadas. Eu consigo fazer camadas no espaço 3D, ou seja, quando eu estou usando o espaço 3D aqui, eu consigo ter uma lista de camadas aqui, né? Eu consigo ter elas, inclusive, misturando, né? Fazendo a mesclagem com outro objeto, mas eu não tenho esse sistema de camada
dentro do meu espaço de editor de imagem aqui. Isso é uma das carências que a gente tem no editor de imagem do Blender, o que vai, na verdade, levar a gente a continuar usando alguns softwares externos, ou seja, a ausência de camada dentro desse espaço leva a gente a buscar esse recurso em outro software, né? Então acaba que a alternativa para camadas no Blender, né, se eu quisesse fazer um desenho 2D, seria na verdade eu pintar ele dentro do espaço 3D em um plano. Então o jeito para a gente, vamos por assim, enganar o Blender e falar, não, vamos colocar camadas no espaço de pintura do Blender, né? Ou seja, acaba que eu tenho que recorrer ao processo de... Deixa eu colocar aqui a imagem que eu acabei de abrir. Ela é uma textura imagem, image texture. E ela é essa imagem aqui. Então aqui, ó, eu tenho essa imagem, vou deixar nossa visão no flat, só para ver. Ou seja, se eu quiser vir aqui nesse desenho e acrescentar um efeito, uma pintura, acaba que, ao invés de pintar isso no espaço 2D, o que seria muito prático, o que seria bem-vindo e muito prático, acaba que eu tenho que vir aqui no meu espaço de pintura aqui e criar essa camada. Ou seja, eu tenho que vir aqui e criar uma camada por cima, né, e fazer o sistema de mesclagem por aqui, né? Então, deixa eu encaixar aqui. Então, eu teria a minha pintura original e a nova camada entrando por aqui e misturando. Não é um grande problema, né? Ou seja, isso não é um problema absurdo. Né? Fala assim, ah, nossa, não dá para lidar com isso, né? Ou, né? Coisa impossível de lidar, né? Mas, ao mesmo tempo, é, carece de uma certa praticidade, né? Ou seja, então eu vou precisar colocar, né, a conexão dessas camadas aqui, né? Ou seja, eu tenho a camada da pintura original, minha camada transparente aqui, que eu vou chamar de alfa. Né? E na hora que eu chegar aqui no meu Texture Paint, eu vou ter a camada de alfa. Deixa eu tirar essa camada aqui. Eu vou ter a camada, aquela camada que eu criei antes, né? Ou seja, aquela camada que eu criei anteriormente. Essa camada de desenho que eu adicionei agora e a camada de alfa aqui. Quando eu pintar aqui, eu vou estar pintando nessa imagem. Então, a gente pode entender que o editor de imagem do Blender vê cada um desses layers isolados sempre. Ele não vê a soma desses layers. De certa forma, dá para entender essa realidade em termos de produção de software, né? Ou seja, se eles quiserem mostrar esse resultado no editor de imagem aqui, eles vão precisar criar um processo de shading aqui, ou seja, eles vão ter que fazer com que a ferramenta de shader afete o espaço 2D também. Então, eu compreendo que funcione dessa forma no software 3D, mas às vezes isso vai gerar para a gente uma carência de recurso, né? Ou seja, você vai trabalhar com isso, nossa, né, o que eu queria poder, né, pintar aqui o resultado, né, e não ter que pintar aqui no 3D, né? Ou seja, eu queria ter o acesso à imagem 2D e as camadas aqui. Por conta disso, a gente não descarta, esse é um dos motivos pelo qual a gente não descarta softwares de edição de imagem, apesar de usar o Blender e o Blender ter a edição de imagem dentro dele, a gente não descarta totalmente esses softwares, tá? Outra coisa que vai acontecer também é que a nossa lista de ferramentas, né, o bloco de ferramentas do Blender nessa área, ele ainda é relativamente curto ou pequeno, ou seja, ele tem relativamente poucas ferramentas
de edição propriamente dita. Então, assim, se a gente for pensar, o editor de imagem do Blender, ele é um editor fraco se a gente for comparar com os editores que existem no mercado, né? E a gente pode atribuir um pouco dessa fraqueza pelo número de ferramentas que a gente tem disponível. Um exemplo, se eu quiser, por exemplo, transformar esse traço, se eu quiser mudar o tamanho, rotacionar esse traço, ou seja, se eu quiser vir aqui e editar esses pixels, eu não tenho uma ferramenta de seleção aqui. Ou seja, ferramenta de seleção é uma carência desse espaço. E ferramentas de transformação também. Então, seleção e transformação são duas coisas que eu já sinto falta aqui. Se a gente abrir um software de edição de imagem, e aí vocês vão ver que eu tenho. Geralmente eu trabalho com o GIMP na aula com vocês, mas eu uso também no meu dia a dia o Krita, né, e outros softwares. Vocês vão ver que a barra de ferramenta desses softwares, se eu pegar a barra de ferramenta do Krita aqui, olha o tamanho dessa barra de ferramenta. Olha quantas ferramentas eu tenho dentro disso aqui que vão lidar diretamente com os pixels dentro desse espaço de transformação. Então é muito rico de opções. A mesma coisa acontece com o GIMP, né? Inclusive o GIMP aqui eu acho que eu nem estou com todas as ferramentas ligadas, né? Porque o GIMP tem um toolbox e ele tem uma lista de ferramentas. E, tipo, várias dessas ferramentas nem estão visíveis aqui, ó. Elas estão escondidas. Ou seja, eu não estou colocando elas na barra de ferramenta. Mas dá para ver que a barra de ferramentas aqui, ó, ela é muito mais rica do que a barra de ferramentas do Blender. Então, se a gente for pensar num trabalho de edição de imagem, é interessante que a gente recorra a softwares adicionais. E aí, esse aqui é um começo interessante. Eu vou abrir o GIMP no formato padrão dele, tá? O meu GIMP ele já está muito maquiado para ser do jeito que eu gosto de trabalhar, então eu vou apagar as configurações do GIMP que eu tenho, tá? Eu vou usar o GIMP como exemplo de software de pintura, lembrando que o que eu estou falando no GIMP serve para o Krita também, são as mesmas naturezas de ferramenta. Inclusive eu recomendo demais o uso do Krita, tá? O Krita é um software espetacular, eu gosto demais dele. Meu coração fica super dividido entre o Krita e o GIMP no dia a dia de trabalho, tá? Se a gente for pensar no Krita antes de eu ir para o GIMP, o que tem de vantagem no Krita? O sistema de edição de brush dele, que é muito completo, muito completo. Então, assim, eu consigo configurar brushes no Krita que tem comportamento de pincel muito próximo a uma pintura natural. Então é muito poderoso o sistema de brush dele, assim. Se bobear, é o que a gente tem de mais potente, assim, atualmente, assim, porque é meio cabuloso, assim, o que tem de recurso aqui, né? Então, você tem, tipo, a sensação de molhado no pincel, você tem umas coisas muito legais. Então, isso aqui é uma vantagem dele. Outra vantagem dele é o controle do alpha, assim, que é uma coisa que eu acho interessante. Ele tem controle isolado do alpha por layer. Isso é bem legal na hora que a gente está trabalhando. Você poder falar como que o alpha de uma camada mistura com a outra de acordo com a configuração dele aqui. Isso é bem legal. Isso é uma das vantagens dele, assim, né? Então, se você vai concentrar em pintura, né, talvez o Krita seja mais adequado, talvez, para começar. Mas enfim, no final das contas, os dois são muito próximos e eu não vejo muita diferença na real, não. Assim, tipo, o GIMP tem um sistema de brush muito, muito complexo também. E eu acho que o GIMP ganha nas ferramentas de edição. Quando a gente vai lidar com seleção, transformação, quando você vai lidar com filtro, né? Então, nessas partes, o GIMP é mais poderoso que o Krita. Sem contar que o GIMP ele é um software antigo, então o número de plugins e de extras que existe para ele é absurdo, assim, tá? Mas deixa eu resetar o GIMP aqui, só para a gente dar um overview dele rapidinho.
Então, o que eu vou fazer aqui, só para vocês verem o que eu estou fazendo aqui, eu estou vindo aqui na minha pasta de configurações e eu vou apagar as configurações do GIMP que existem aqui, ó. Eu vou remover elas daqui, só que eu não quero apagá-las totalmente não, porque eu uso elas de verdade. Tá? Então, eu vou só mover elas aqui. E aí eu vou abrir o GIMP como que ele vem por padrão, né? A gente ter uma percepção da interface dele. E, inclusive, eu vou mostrar as mudanças que eu faço para o trabalho, né? Então, quando a gente abre o GIMP, por padrão, tá? Por padrão, o GIMP ele vem com essa interface de ícone preto e branco, tá? Que é diferente dos ícones que eu uso coloridinhos, né? Ele vai ter a caixa de ferramentas aqui, ó, isso aqui é a nossa caixa de ferramentas. Uma ferramenta de seleção de cor aqui, que me fala qual é a cor da frente e qual é a cor do fundo. As opções da ferramenta selecionada, então a ferramenta selecionada que você tiver escolhido aqui vai aparecer aqui nesse canto. Além disso, ele vai ter as configurações do device, né? Ou seja, do meu ponteiro, o histórico e a lista de imagens que a gente está trabalhando. E aqui ele vai ter as pontas de pincel, né? As texturas que vem por padrão nele, as fontes que a gente tem para criar texto nele, né? E aqui é o meu histórico de imagens recentes, tá? Esse é o histórico de imagens que eu abri. Aqui ele vai vir com camadas, né? Os layers. Isso aqui vai ser os canais de cor, né? O RGB. E esse aqui é a ferramenta de vetor, de desenho vetorial, né? Então, essa é a interface padrão que o Blender, que o GIMP traz pra gente, né? Então, assim, o que que pega aqui? Deixa eu criar uma imagem nova aqui, ó. Deixa eu criar uma imagem nova aqui pra gente. Então, quando a gente fala sobre edição de imagem, né? Sobre ferramentas de edição, né? Então, olha só, aqui o GIMP, do mesmo jeito que o Blender, ele vai ter uma lista de possibilidades dentro de cada botão desses, ó. Então, dentro de cada botão desse, você tem uma lista de ferramentas. É mais ou menos por categoria. Então, isso aqui é uma ferramenta de movimento. Então, ela vai ter as opções de movimentar e alinhar conteúdo, né? Então, se eu tiver... Vou criar aqui uma camada nova, só para... Então, por exemplo, se eu estou com a ferramenta de movimento, significa que eu posso mover essa informação dentro desse espaço do GIMP, né? Então eu tenho um controle de movimento. Alinhamento vai me dar as opções de falar se eu quero essa informação centralizada, né? Aqui, ó, ou seja, isso já é diferente, né? Ou seja, isso já é uma ferramenta que transforma a posição dos pixels. Eu vou ter uma ferramenta de seleção retangular aqui, ou seja, eu posso, em vez de mover tudo ou de editar o meu boneco inteiro, eu posso editar só parte dele. Então, isso é uma diferença também que a gente tem em relação ao editor de imagem do Blender, ou seja, eu posso selecionar uma parte do meu desenho e tratar só os pixels dentro dessa seleção, né? Então, isso já faz uma diferença. Ele vai me dar uma seleção elíptica, né? E uma seleção retangular, né? Isso aqui, de novo, quando a gente pensa em termos de conforto de trabalho, né? É, a gente vai ter a seleção elíptica aqui também, ó. Só que a diferença de seleção do GIMP, que eu acho que é onde o GIMP brilha, né? Onde ele se torna muito interessante, é que quando você faz uma seleção, ele me dá a edição da seleção ao mesmo tempo que eu crio ela. Então eu não preciso fazer tira-alvo de seleção, ou seja, na hora que eu faço uma seleção eu posso editar ela, e aí na hora que eu for mexer o objeto ele vai aplicar essa transformação da seleção. Então ele me dá um controle muito específico. Tá? Aqui eu vou ter mais tipos de seleção, né? Aqui é a seleção à mão livre
que ela é ao mesmo tempo a mão livre e poligonal, que é muito útil. Ou seja, ao mesmo tempo que eu posso fazer só clicando e criando os pontos, inclusive editando os pontos se eu quiser. Eu posso pressionar a caneta ou o mouse e fazer um desenho curvilíneo, né? Ou seja, e ele vai me dar esse controle de seleção. Então, como eu falei, enquanto o Krita brilha nas configurações de brush, o GIMP ele brilha nas ferramentas de edição, tá? Então a gente vai ter 3 blocos de ferramenta de seleção. Então são 3 blocos de ferramenta de seleção, cada um com conteúdos internos. Então você tem a seleção de laço, né? A seleção que você está desenhando uma seleção de forma mais livre no seu espaço do 3D. Você tem a seleção por cor também, ou seja, você pode pegar um bloco de cor, que seria o fuzzy, ou seja, ele vai pegar todos os pixels semelhantes ao redor de onde eu cliquei, ou todas as cores semelhantes na imagem inteira, né? Então isso quer dizer que eu posso, por exemplo, de forma rápida, né, selecionar, por exemplo, o rosto do personagem para transformar ele, né? Ou seja, para modificar e mudar como que ele se comporta, né? Então, são recursos de ferramentas que até agora todos esses recursos que a gente viu de seleção, nenhum deles a gente tinha acesso no editor de imagem do Blender, né? Ou seja, todos esses recursos a gente conhece eles no editor 3D do Blender, no editor de vértices, mas a gente não tinha acesso dentro do editor de imagem do Blender. Isso aqui é uma ferramenta de recorte, tá? Isso é para mudar o tamanho da imagem, o que eu acho que vai ser útil para mim, porque o meu desenho é bem menor que a imagem que eu tenho. Então, isso é uma imagem de corte, ou seja, eu mudo o tamanho do meu enquadramento. Ou, se eu preferir, eu mudo o tamanho da imagem também, né? Ou seja, eu posso vir aqui e falar que eu quero apagar os pixels que estão fora da minha imagem, né? E aí eu vou estar realmente redimensionando a imagem se eu fizer isso, né? Então, tá realmente fazendo espaço. E eu posso fazer isso também apenas no layer que eu quero, ou seja, meu layer é muito maior do que o conteúdo de imagem, né? Quando eu movo o meu layer, dá para ver que a imagem é muito maior do que o meu espaço. Eu posso vir aqui e falar, não, eu quero só essa informação aqui, né? Como camada, né? Então minha camada ela fica menorzinha e mais leve de lidar, né? Não tem que calcular um tanto de pixel, tá? Na sequência aqui a gente tem as ferramentas de transformação. E aí vocês conhecem essas ferramentas porque vocês estão trabalhando com 3D. Então, Rotate, Scale, Shear, Flip, sabe? São ferramentas que a gente conhece muito bem, né? A gente tem a transformação unificada também, que vai incluir os três, né? Então, na verdade vai incluir mais que os três, porque vai incluir outras dessas daqui, tá? Mas aqui, ó, vamos pegar essa ferramenta de transformação. Eu vou ter aqui cada um desses elementos vai alterar uma coisa diferente. Então, se eu parar o mouse aqui, ele vai falar aqui embaixo para mim qual que é o conteúdo que eu estou mudando. Então, aqui eu vou fazer o shear da imagem. Aqui eu vou fazer a perspectiva da imagem. Aqui eu vou fazer a escala da imagem. Aqui eu vou mudar o ponto de âncora da imagem, o pivô da imagem, né? Então, por onde que eu vou transformar isso na hora que eu estiver mudando. E se eu clicar por fora, eu vou estar rotacionando a minha imagem. Então, eu fiz um desenho, mas eu tenho um controle bem impressionante de transformação aqui, né? Ou seja, eu posso realmente posicionar e editar isso aqui com muita liberdade. Então, isso é um controle absurdo, tá? Aqui, como eu falei, são todas as principais transformações unificadas, né? Mas a gente tem também transformações isoladas aqui, né? Então, por exemplo, o flip, né? Que é eu espelhar ou virar de cabeça para baixo o conteúdo dos meus pixels, né? Ou o Random Transform, que eu posso desenhar os pontos de transformação e fazer uma transformação mais livre, né? Então, isso é bem legal para trabalhar.
e editar a coisa. Ou seja, eu estou criando rotação e escala ao mesmo tempo, né? Olha. Então, Handle Transform. Deixa eu fazer isso aqui. Tá? Eu vou ter também as transformações dinâmicas ou interativas, né? Que eu posso pedir para ele, por exemplo, crescer uma área. Ou seja, eu posso falar para ele, não, cresce uma área para mim, ou encolhe uma área para mim, né? Isso vai me ajudar a editar, às vezes, o conteúdo do que eu quero, sem eu ter que desenhar de novo, né? Então, imagina que eu estou esculpindo os pixels. Então, imagina que isso é tipo um sculpt de pixels, né? Então, é um controle bem absurdo de espaço. E eu vou ter também a transformação em cage, que eu posso criar um bloco de deformação, um ponto de deformação para cada clique meu. Então, ou seja, eu vou ter como criar um deformador que o preview para vocês não vai aparecer direitinho. Mas eu vou fazer mesmo assim, só para preview para vocês estar craquelado, tá? Já vou avisar para vocês que o preview tá craquelado. Mas deixa eu ampliar isso aqui. Deixa eu pegar essa camada e vou colocar ela pro tamanho da imagem, layer, image size, só para ver se o preview melhora para vocês, para ver se fica mais claro o que eu estou falando aqui, ó. Então aqui, ó, eu estou deformando o conteúdo do meu desenho de acordo com esses pontos aqui, né? Ou seja, eu estou fazendo uma deformação a partir desses pontos. Então eu posso criar ondulações na curva. Então, ou seja, eu tenho essas transformações interativas. Aqui, ó, já vão começar as nossas ferramentas de pintura, né? Então, aqui a gente vai ver que tem algumas ferramentas que são idênticas às ferramentas que a gente tem no Blender, né? Mas com algumas diferenças de configuração que deixam essas ferramentas mais interessantes. Ou seja, eu tenho aqui o preenchimento de balde e o preenchimento gradiente, né? O preenchimento de balde eu posso preencher com a cor que está selecionada aqui, né? Ou seja, a cor de frente. Eu posso selecionar uma textura e preencher o meu espaço com uma textura, ou seja, em vez de preencher com cor, eu poder preencher com textura é muito prático para a gente, principalmente a gente que faz textura para 3D. Então, saber que eu posso pegar uma área do meu personagem, do V do meu personagem, e preencher com uma textura dessas daqui. Então, isso é absurdamente importante para a gente, né? Então, eu tenho essas configurações. E eu ainda tenho, tipo assim, configurações de preenchimento pela seleção inteira, por cores semelhantes, ou detectar a arte, ou eu posso falar, inclusive, assim, não, detecta para mim o que tem de camada para preencher. Ou seja, você vai detectar os pixels de todas as camadas na hora de fazer meu preenchimento. Isso me ajuda a falar que o preenchimento está acontecendo dentro de uma área ou fora de uma área, né? Eu também posso mudar os limites de compreensão de pixel, né? Deixar meu balde mais ou menos sensível ao conteúdo que a gente tem ao redor dele. Ou seja, ele vai considerar mais pixels na hora de preencher, né? E eu posso também falar que ele mistura as cores enquanto pinta, né? Ou seja, do mesmo jeito que o balde no Blender você tem também um modo de mistura. Só que aqui vocês vão ver que tem muito mais modo de mistura do que o Blender, na verdade. Se a gente for no Krita, então, o Krita dá um coro em modos de mistura, né? Se a gente pega o Krita, cada um desses blocos aqui é um bloco de sistemas de mistura. Então, a quantidade de sistema de mistura
que o Krita tem é absurdo, assim, é de outro planeta. Não faz nem sentido às vezes. É muita coisa, né? O que está acontecendo? Então, isso é como os pixels que eu tenho, vou misturar com os pixels que existem aqui no espaço, tá? Então, esse é um balde de tinta, é o famoso preenchimento ou fio, tá? Então, isso é um tipo, ele vai ter também um gradiente. O gradiente no GIMP é uma gostosura de mexer, porque ele permite que eu faça essa edição do gradiente enquanto eu estou tratando, né? Então eu consigo editar o gradiente enquanto eu faço o trabalho de decidir, ou seja, esse gradiente ainda não está aplicado, ele ainda é temporário, e só na hora que eu der Enter que ele vai aplicar, então significa que eu tenho um controle muito grande de como que esse gradiente está sendo desenhado enquanto eu preencho ele. Muito, muito bom. E eu tenho uma série de cálculos de gradiente, né? Então, por exemplo, eu posso fazer uma seleção aqui, ó. Eu posso fazer uma seleção e pedir para o meu gradiente acompanhar a forma, né? Eu falo assim, não, pega o meu shape aqui, ó, e preenche de acordo com o shape da minha seleção. Então eu tenho um controle muito, muito preciso do gradiente, né? Então ele faz se eu for pintar, né, se eu for tratar a imagem, ele vai me dar um controle absurdo. E tem outras formas de preenchimento também, né, que são interessantes, né? Tem o gradiente radial, né? Deixa eu tirar aqui minha... Eu tenho o gradiente radial. E ele vem, inclusive, com uma lista de gradientes pré-definidos também, né? Ou seja, eu posso falar que eu quero um gradiente pré-definido, em vez de usar os gradientes padrão, né? Que seria cor de frente por cor de fundo, né? Mas vai virar Persona, hein? Persona 4. Persona. Essa é a paleta de cor que eles estão usando no jogo, né? E eu posso ter, inclusive, o meu gradiente acontecendo para transparência, ou seja, uma cor que vai sumindo, né? Então, esse é o meu controle de gradiente. De pincel, o GIMP tem 5 tipos de pincel diferentes. Tá? Ele tem 5 tipos de pincel. Eu não faço a menor ideia quantos que o Krita tem, que é outro absurdo também, tá? Então, se a gente for olhar tudo que eu tô falando, ó, né, o Krita ele vai ter o gradiente, mas o gradiente ele não edita do mesmo jeito, tá? É tirar o alvo. Mas quando a gente chega na ferramenta de pincel do Krita, você fala assim, mas não tem tanto pincel, tem um pincel só aqui. Mas na hora que você entra nas configurações de pincel, né, você tem a natureza de pincel, né? Então ele tem uma série de motores de brush para poder controlar isso, né? Então acaba que isso aqui é absurdamente rico em opções, né? Então, ou seja, cobre a coisa toda, né? Então, o jeito dele apresentar isso que é diferente, né? Ou seja, ele põe isso embutido dentro da ferramenta de pincel, dentro das configurações. E no caso do GIMP, ele trata como se fossem motores diferentes, né? Então, por exemplo, esse aqui é o brush padrão do GIMP, né? Que aí tem os controles de tamanho, de proporção, ou seja, meu pincel ele é redondo, mas se eu mudar a proporção dele, ele vai ficar achatado, né? Então eu posso mudar a proporção do meu pincel, né? Eu posso mudar o ângulo desse pincel e ele vai estar rotacionado assim, ó, vai estar na diagonal. E eu posso mudar também o espaçamento para ele ser mais espaçado ou menos espaçado, né? Então eu tenho
esse controle. Também tem o controle de dureza, né? Se meu brush é mais duro ou se ele é mais borrado. Tenho esse controle aqui. Então, esses são os controles básicos. Mas eu ainda tenho controle de espalhamento, né? O jitter do mesmo jeito que eu tenho lá no Blender, né? Isso é muito semelhante, ou seja, esse motor ele se assemelha demais ao motor do Blender, tá? Ele vai ter umas opções de dinâmica que parecem também, por exemplo, eu posso incluir o gradiente no processo, né? Então, né, eu tenho como misturar o gradiente na pintura também, né? E da mesma forma. E eu tenho ainda também, semelhante ao Blender, como suavizar o traço quando eu estiver fazendo ele aqui, tá? É, eu vou trocar essas configurações para alguma configuração pré-definida. Então, o GIMP também vai ter os presets, né? Os presets do GIMP vão estar aqui nessa setinha de reload aqui, ó, onde eu tenho né, os tipos de brush que ele vai trazer para mim, né? Então, eu tenho esses presets aqui. E eu vou ter, no caso do Krita, né? Como eu estou mostrando o Krita sempre aqui, o Krita ele tem os presets dele aqui nessa lista de presets aqui. Se eu trocar a minha lista por detalhe, eu vou ter o ícone com o nome, tá? O GIMP também tem uma janela de presets à parte, se a gente quiser, né? Ou seja, também existe uma doca de presets. Eu só não estou usando ela aqui por enquanto, né? Mas a gente vai ter uma ferramenta de tool presets aqui, uma janela de tool presets que mostra os ícones e as ferramentas pré-definidas também. Tá? A gente chega lá, dá tempo. Né? Mas aí, por exemplo, isso aqui é um motor. Né? Isso aqui é um motor. Né? Minha pressão da caneta está desligada e agora eu vou ligar a pressão. Então eu vou vir aqui no Edit, Input Devices, e eu vou falar para ele ligar a caneta que eu estou usando, que é essa daqui, tá? Eu vou pedir para ele usar um método tela, né, que é um método de considerar a tela inteira como área de desenho, tá? Geralmente o melhor para a gente trabalhar. Vou dar um save e um close, e aí o meu brush ele vai começar a aceitar a pressão para fazer a opacidade, que é o tipo de dinâmica que eu tenho aqui. Que é um outro negócio muito interessante desses softwares de pintura, que é o controle de como que a pressão da caneta e os movimentos da caneta atuam sobre o traço. Isso, tanto no Krita quanto no GIMP, comparado com o Blender, dá um couro no Blender, dá um couro no Blender mesmo. Então aqui, ó, deixa eu abrir aqui, são os tipos de configuração de dinâmica de brush. Então tem uma lista aqui, mas deixa eu pedir para editar um. Pedir para editar um. Então eu vou criar um novo para mim, tá? Eu vou pedir para ele criar uma nova dinâmica aqui que eu vou chamar de aula. E essa dinâmica, olha só a tabela maluca que eu tenho de controle. Então, olha só, vamos comparar isso com o Blender, porque essas são as horas que eu acho que assim, por que a gente não abre mão de um software 3D? Aqui, ó, eu tenho o controle do raio com pressão. Então, quer dizer que o tamanho do meu brush vai variar de acordo com a pressão, certo? E aqui eu tenho a força com a pressão. Então, significa que quanto mais pressionado minha caneta, mais forte vai ficar o traço. Acabou. Aqui eu posso falar que a minha velocidade afeta a pressão, velocidade, a direção, a inclinação da minha caneta, a rodinha do mouse. Eu posso colocar um randômico e um fade, que seria no tempo. Então tudo isso pode afetar a opacidade, o tamanho, o ângulo, a cor,
a dureza, a força, o aspecto do brush, o espaçamento do brush, a taxa do brush, o flow do brush, ou seja, está tudo num lugar só. Existem alguns desses, por exemplo, o rate eu consigo configurar, o rate, o jitter, eu consigo configurar por pressão no Blender. Mas vai estar em outra parte. Ou seja, isso vai estar na hora que você configurou o jitter do brush. Agora, esse mapeamento, eu falasse, não, muda o tamanho na velocidade. Então, quanto mais rápido, mais menor meu brush é. E muda a opacidade na pressão. Então, se eu fizer um traço rápido e leve, ele vai ficar pequeno assim. Se eu fizer ele rápido e forte, ele vai ficar com outro formato. E para ficar ainda mais, de certa forma, humilhante em relação ao que a gente tem a opção de Blender, todas essas variáveis aqui, ó, elas podem ser tratadas como curva. Então eu posso falar que a pressão afeta o tamanho, então quanto mais forte minha pressão, maior o brush, mas ele vai me dar um controle de gráfico onde eu posso inverter essa relação. E eu posso falar que é o contrário, quanto mais leve, maior meu brush, e quanto mais forte, menor o meu brush. E eu posso fazer, inclusive, controles de curva e limitação. Ou seja, eu posso desenhar uma curva personalizada que vai fazer com que o meu brush pareça que está pingando tinta, por exemplo. Então, as configurações de dinâmica de brush dentro desses softwares, ela é absurdamente detalhada. Eu estou mostrando aqui no GIMP, a interface do GIMP ela é um pouquinho mais simples de lidar do que a do Krita, quase tão poderosa quanto, se bobear, né? Mas aqui eu estou falando o quê? Eu estou falando qual que é a variável e como que o gráfico dessa variável comporta, né? Então, eu posso falar que a minha velocidade ela tem um comportamento específico, né? Ou seja, a velocidade ela vai atuar de um jeito diferente, criando ondulações na minha linha, né? Enquanto que a pressão vai fazer um gráfico diferente. E aí a gente vai ter, no caso de um brush que tem um formato... deixa eu desabilitar aqui. Tem um formato específico, eu posso falar, por exemplo, que a direção afeta o jeito que ele comporta, ou pressão afeta... Vamos voltar aqui no nosso mapeamento, nosso mapa matriz. Então eu tenho meu ângulo aqui, eu vou falar que a direção afeta o meu ângulo. Então agora o meu brush está seguindo a direção do meu traço. Ou eu posso falar que a velocidade afeta a direção. Então, o tipo de liberdade de design que eu tenho com esse tipo de configuração super detalhada é muito grande. Assim. Eu tenho todas essas informações com um super delineamento de configurações. Tá? E isso é só o quê? É só o primeiro método, só a primeira ferramenta de pintura. O GIMP, no caso, ele tem uma específica para pixel art. Né? Ou seja, esse brush aqui, Pencil, né? Ele é Deixa eu reduzir ele aqui. Deixa eu aumentar o zoom também. Vamos pôr ele pequenininho. E vamos aumentar o zoom aqui. Eu apaguei meus atalhos também. Então, o Pencil, ele vai ser esse pincel duro que vai fazer a coisa de pixel art. Então, para fazer pixel art, por exemplo, eu não preciso de outro software, eu preciso só usar a ferramenta direcionada para isso, né? Eu já tenho um brush para isso. No caso, o Krita vai ter presets para pixel art, se vocês quiserem. E eu não vou mentir também não, existe software dedicado para tratamento de pixel art que vocês podem procurar, né? Existe software dedicado para isso, que é bom, na verdade. O Azeprite é
uma delícia de trabalhar, muito gostoso. Na verdade, você pode pegar o código dele e compilar. Você não precisa comprar ele, não. Você pode pegar o código dele e compilar na sua máquina, tá? O que é pago é o instalável. Se você quiser pegar um instalável no Steam, é open source. Os softwares open source, você paga pelo instalável quando eles estão vendendo. Assim, por exemplo, quando a gente vai no Steam, né? Você está pegando um Azeprite aqui, você está comprando o instalável do Azeprite. O que na verdade vale muito a pena, cara. Não é por nada não, mas você falou, é caro, mas ele tá quanto? Se eu pago. Ele tá R$ 37, cara. Tá quase 38. E tipo assim, ele vai atualizar para você, né? Tipo assim, então. E você pensar que isso aqui tá ajudando o cara que faz, porque isso aqui é uma equipe pequena, né? Tipo, isso é esse cara que faz, é o Dave Capello que fala. Então você tá falando, pagando diretamente pro cara, fala assim, ó, fulano, valeu. O Krita também vocês podem pegar por aqui, ó, né? Então, o Krita também vocês podem pegar por aqui. E é a mesma coisa, você pode baixar ele no site, só instalar, mas se você pega por aqui, R$ 20, você está ajudando a equipe que faz. Eu não acho um mau negócio, não. Eu não acho um mau negócio mesmo, tá? De forma alguma. Tá? Então, aqui, além de ter essa ferramenta, eu faço toda a minha pixel art no GIMP, tá, gente? Não vou mentir pra vocês, não. Eu faço toda a minha pixel art no GIMP. E eu adoro o Sprite, mas ainda nunca precisei dele para nenhum projeto. Assim, não aconteceu ainda. Eu tô louco para usar ele em algum projeto. Tô louco para usar ele, porque ele é muito gostoso de usar. Mas toda a pixel art que eu precisei fazer desenhada, eu usei esse brush. Inclusive as animações eu fiz no próprio GIMP, tá? O GIMP, a gente não entra muito nele, não, mas ele é um software que faz animação também. Tanto ele quanto o Krita fazem animação. Tá? Mas aqui só para lembrar, eu tenho o aerógrafo, né, que é uma ferramenta semelhante a spray. Eu tenho uma pena nanquim no GIMP. Então, esse aqui é uma ferramenta que simula uma pena nanquim. É muito boa. A linha desse brush é maravilhosa. Sabe? É lindíssima a linha desse brush. Eu adoro ele. Tem. O, é só você falar que é o Hard Edge. Eu acho. Mas ele tem. Eu lembro de usar ele. Tá? Ele tem uma configuração. E nas seleções, se você desabilitar o anti-alias, as seleções elas também ficam adequadas para pixel art. Tá? Em todo lugar que você desabilitar isso aqui, vira adequado para pixel art. É, E aí você tem. Pois é, seleção com anti-alias já ajuda demais se você não tivesse acesso. Mas eu lembro de usar a borracha nas minhas pixel art. Não tem problema não. Eu acho que é o Rad Edge mesmo, daqui a pouco a gente testa. E tem os pincéis do MyPaint. E aí, aqui, ó, os pincéis do MyPaint, esse é um outro software que eu uso. Geralmente eu uso esse software para anotar a ideia, tá? Esse é um software que tem uns brushes muito gostoso, uns brushes muito massa. As configurações de brush dele são muito ricas também. E esse software aqui, que é o MyPaint, vou escrever o nome dele aqui, MyPaint. Ele é um software levinho, ele é muito bom quando você está usando, por exemplo, quando eu estou usando meu computador no modo tablet, né? Porque ele é mais ícone, ele tem menos interface, né? E ele tem uns brushes muito legal. E o GIMP, que é muito metido, ele tem um pincel que
são os pincéis desse software. Você pode só colocar eles dentro, isso aqui. E aí tem uns brushes muito da hora, uns brushes muito gostosos de pintar, assim. Então ele tem uns pincéis de mistura, né, que são muito, muito gostosos de trabalhar, assim. Eu tenho tanto de brush instalado aqui, é, mas eles têm alguns legais que misturam cor enquanto pintam. Então, isso é uma coisa interessante desses pincéis aqui, que tem uns pincéis que você pode misturar a cor enquanto pinta, que é uma coisa que o motor padrão esse primeiro motor aqui do GIMP não faz essa mistura, né? Então isso faz uma diferença. A gente tem a borracha, né? Então, é o hard edge mesmo, ó. Tá vendo? O hard edge mesmo. Eu... Viu, Marcelo? O hard edge, ele faz a borracha virar uma borracha de pixel art. Então, só confirmando aqui, ó. Ele vai ter uma borracha. Não, a borracha ela tem as mesmas dinâmicas do pincel, tá? Então você pode configurar a borracha com as mesmas dinâmicas do pincel básico do GIMP. E no caso do MyPaint, o próprio brush pode virar borracha também, né? Então, por exemplo, se eu estou usando... Deixa eu pegar um pincel, tipo esse long grass aqui, ó. Se eu estou usando esse pincel aqui para pintar, eu posso falar que ele pode ser borracha também. Ou seja, ele atua como borracha. Tá? Então, o mesmo pincel atua como borracha. A gente vai ter as ferramentas de clone, que eu tenho 3 ferramentas de clone. O clone básico, que marcou um ponto na sua imagem. Deixa eu pegar o Sample Merge aqui. Sample Merge. E eu consigo carimbar a informação do espaço, né? Então, meu carimbo ele tem essa opção aqui de preenchimento. Ele tem uma opção de carimbo com hard edge também, que vai servir para pixel art. E eu consigo falar, por exemplo, que ele usa uma textura, ou seja, em vez dele ser um carimbo, ele pode virar um brush de textura. E aí eu consigo configurar as mesmas configurações que eu tenho para fazer as minhas ferramentas de pintura, eu posso configurar um pincel de textura. Então ele vai funcionar da mesma forma. Eu posso falar que ele tem um alinhamento, inclusive um alinhamento fixo, para eu nunca preocupar se a textura está encaixando na outra. E eu posso vir pintando com textura, ou seja, eu tenho um brush que me permite que eu venha pintando com textura dentro do Blender. A gente vai ter uma versão que chama Healing, que ela tem a mesma configuração do clone, mas ele leva em conta a imagem por trás. Então, assim, ele é útil para a gente poder fazer retoques de pele, retoques, você não quer perder a textura da imagem, mas você quer tratar e limpar ela. Então, o Healing, ele é um clone um pouco mais delicado nesse sentido. E a gente tem o clone em perspectiva, que permite que eu marque uma perspectiva para poder fazer o carimbo, né? Então eu posso... Cadê o Sample Merge? Deixa eu vir aqui só para... Então eu posso carimbar levando em conta a deformação que eu criei aqui de perspectiva. Então ele está clonando, mas ele está levando em conta a perspectiva que eu desenhei. Isso é útil para, por exemplo, colocar numa fotografia um texto no ângulo certo, ou colocar uma textura encaixada num cenário. Então você configura a perspectiva da sua cena, né? E a partir da perspectiva configurada da sua cena, você consegue atuar o carimbo com essa perspectiva, né? Então, isso é um carimbo. Eu vou ter também o nosso
as nossas ferramentas de borrão, né, que é o Smooth, seria o mesmo que o Smear, e o Blur, né, então essas ferramentas, né, elas vão fazer o mesmo processo de pegar às vezes um pixel e arrastar ele, né, ou seja, pegar o pixel e arrastar, ou simplesmente pegar o pixel e gerar um blur nesse pixel, né, ou seja, borrar ainda mais ainda os pixels, gerar um desfoque, né. Então, essas ferramentas elas são muito parecidas com as ferramentas que a gente tem no Blender, mas dá para ver que tem muito mais recurso e muito mais ferramenta de cada uma dessas. Além disso, eu tenho a ferramenta de vetor, né? Ou seja, eu tenho uma ferramenta de desenho vetorial que pode ser usado tanto para criar seleção, quanto para criar preenchimento, como para criar contorno. Então eu posso desenhar esse vetor aqui, né? E falar para ele preencher com uma textura esse contorno. Eu posso falar para ele fazer um contorno, escolher qual ferramenta dessas que eu quero que ele faça um contorno. Então eu falo assim, não, desenhe para mim com o brush que eu estou configurando o contorno. Ou eu posso fazer um contorno com uma linha específica, ou seja, eu posso criar um estilo de linha de preenchimento. Não, ele não tem uma versão só para vetor, não. Tá? O resultado dele é sempre bitmap. Para desenho vetorial, eu uso um outro software. Eu uso esse cara aqui. É meio raro. Eu vou te falar que depois que eu parei de mexer com impresso, eu quase não uso desenho vetorial mesmo. Então tem muito tempo que eu não trabalho, mas tudo que eu fiz nos últimos trabalhos que precisou de desenho vetorial, eu uso esse carinha aqui, ó. Que é bem legal também. Ele é bem gostosinho de desenhar nele, né? Ele tem umas ferramentas boas de desenho. Tá? Tem camada também. Então, nossa, lembrar as coisas aqui, gente, eu vou sofrer, viu? Layers. Então tem os layers aqui, ó. Tem as camadas, seleção de cor. Aqui tem um milhão de ferramentas. Não é muito diferente do Illustrator, do Corel ou do próprio GIMP, não, tá? E o vetor do GIMP você pode transportar para cá, tá? Tem como exportar o vetor que você desenha no GIMP para esse software. E tem como também fazer o vetor desse software cair no GIMP. Então, né? E você pode levar, inclusive, o vetor desse software, você pode levar para o Blender também. Você pode desenhar o vetor no Inkscape e o Blender importa o vetor também, que é o formato que ele usa, é o SVG. Né? Então, ele usa SVG, e SVG é super fácil de transportar para lá e para cá. Não, aquilo é desenhado no GIMP na alta. Aquilo é só GIMP. Aquilo é feito com laço. Eu desenhei ele com isso aqui. É aquilo e preenchimento de gradiente. É preguiça reina. Quando eu falo que eu sou preguiçoso, vocês têm que acreditar em mim, tá? É, A vantagem do vetor é você realmente ter a coisa do zoom, mas geralmente quando tem que fazer uma coisa que é vetorial, eu acabo modelando ela, para ser honesto, assim, mais comum. Eu tenho ferramenta de texto aqui, né? Ou seja, existe uma ferramenta de texto dentro do Blender, né? Então você tem um controle, né, de como que você vai inserir texto e essas coisas. O conta-gotas e a medida, né? Ou seja, eu posso medir as coisas dentro do GIMP também, né? Falar assim, não, mede para mim ângulo, mede tamanho, comprimento. E tem o conta-gotas, que seria pegar as cores da cena.
E a ferramenta de zoom. Aqui, tá? Lembrando que o GIMP ele também tem uma navegação, né? Então, assim, é, eu vou ter ainda, tipo, controle de zoom e navegação por aqui, né? Ou seja, eu tenho controle de navegação. Ainda tem coisas, por exemplo, como girar a tela para poder facilitar no desenho. É, tem como, por exemplo, desenhar réguas de medida para poder alinhar as coisas. Então, assim, é bem rico para trabalhar é, dentro do GIMP. Todos esses recursos que eu estou citando no GIMP, ou quase todos eles, existem no Krita, tá? Então, assim, eu não estou usando o Krita aqui pesado nessa aula, mas são muito próximos. São muito próximos. Então, quase todas as coisas que eu falei sobre Healing Tool, deformação interativa, sistemas de seleção, quase tudo pau a pau, desenho de vetor, então é bem próximo, tá? Não é muito diferente, não. Só que aqui, ó, é, 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 eu, eu acho assim, quando a gente abre o GIMP, né, então eu vou medir minhas referências aqui, ó, e eu vou fechar isso aqui. Eu quero abrir o GIMP de novo. É uma pente. Adoro software. Gostoso demais de pintar nele. Então eu vou abrir de novo o GIMP aqui, tá? E aí, qual que é o rolê? Qual que é o rolê aqui? Do mesmo jeito que o Blender, se você quiser saber ele completo, o jeito de aprender o Blender como um todo é entendendo esses editores aqui, ó. Ah, eu quero saber o Blender de fora a fora, né? Essa foi uma pergunta que aconteceu numa das aulas passadas, tipo, quero saber mais sobre o Blender. Como é que eu aprendo mais sobre o Blender? Você estuda os editores, né? Você fala assim, o que eu tenho de editor aqui no Blender? E aí você vai estudar ele. No caso de softwares como o GIMP, essas coisas acontecem com as docas, né? Com os diálogos possíveis, né? Então, quando você começa a entender, tipo, o que é cada um dos diálogos que a gente tem nas janelas, né? Ou seja, eu passei a caixa de ferramenta. Você fala, tá, então o que cada uma dessas coisas faz? O que cada uma dessas coisas traz para mim? Você começa a ter uma visão mais total do software, assim. A grosso modo, eu não trabalho com o Blender com essa interface do jeito que ela vem por padrão, por causa da minha demanda de trabalho. Então, por exemplo, dificilmente eu preciso saber quais são as configurações do cursor, né? Então eu vou fechar essa aba aqui. E meu histórico, geralmente eu também não uso esse histórico aqui, porque eu tenho, né, o Ctrl Z e essas coisas já muito arraigadas na minha pessoa, né? E aqui também eu não preciso dessa janela aqui, porque essa janela está embutida dentro do meu seletor de brush. Então, porque essa janela está embutida aqui, eu não preciso dessa janela aqui, ó. Eu não preciso dessa janela também de textura, porque quando eu quero usar uma textura, por exemplo, num baldinho de tinta, essa janela está embutida aqui. Então, eu não preciso dela também. E também eu só vou precisar de fonte quando eu estiver trabalhando. Então, eu não preciso dessas janelas. Então, vocês vão ver que eu edito o meu GIMP. Então, quando eu abro ele em aula, eu edito o meu GIMP para ele ter algumas informações que são vitais para mim no meu trabalho do dia a dia. Então, dessas docas todas que eu tenho, né, as docas que ficam por padrão para mim é a doca de cores, ou seja, eu deixo sempre disponível aqui uma doca de cores, que no meu caso eu gosto de usar ela no modo paleta, tá? Eu gosto de usar ela no modo de paleta, o que me diz que eu também uso sempre uma doca de paleta. Eu deixo geralmente ela por aqui, ó. Uma doca de paleta para escolher qual paleta de pintura que eu estou usando. Ou seja, qualquer paleta de cor que eu quero usar para pintar na hora que eu estiver trabalhando, né? Eu uso geralmente uma semelhante a essas que eu editei,
né? Então, vou deixar uma dessas aqui, né? A gente usa camada mesmo, pesadão, né? E aqui nas ferramentas, opções de ferramentas, geralmente eu deixo o quê? Eu deixo os presets, eu deixo eles por aqui, porque às vezes é mais rápido eu acessar a ferramenta de pintura que eu quero por aqui, escolher ela pela lista, né? E eu vou fazer a mesma coisa para configuração de pincéis do MyPaint, né? Ou seja, na hora que eu quiser selecionar esses pincéis, eu quero eles fáceis de selecionar, né? E a mesma coisa para a edição de dinâmica, né? Só que não é nem a lista, não. O que eu gosto de deixar aqui é esse mapeamento aqui de matriz. É o que eu gosto de deixar disponível para trabalhar, porque eu vou usar demais o mapeamento dessas configurações para poder refinar a minha configuração de brush. Então, por exemplo, se eu criei um padrão para mim, eu quero poder vir rápido e editar ele aqui. Então, isso aqui eu não faço muita questão que fique aqui, tá? Não tem muita necessidade dessa aba aqui, porque essa aba ela também tem uma miniatura dela aqui, que eu posso acessar a hora que eu quiser. Então, aqui eu posso escolher qualquer dinâmica e aqui eu faço a edição da dinâmica. Então, quando eu abro o meu GIMP, a minha configuração de janela é essa, tá? É a configuração que... Então, geralmente eu abro o GIMP e falo assim, nossa, mas você abre o GIMP, seu GIMP está muito diferente do GIMP que eu tenho por padrão. É só o quê? É só um arranjo das docas, né? Inclusive, tem algumas docas que eu uso demais, que elas nem ficam por padrão. Eu uso demais essa Symmetry Paint, né? Como eu falei, eu faço muito do meu trabalho, ele acontece dentro do GIMP, né? Então, por exemplo, pintar textura, eu pinto as minhas texturas repetitivas, eu pinto elas no GIMP. E para pintar essas texturas repetitivas no GIMP, a gente usa a doca de simetria, né? A doca de simetria vai ter o quê? Vai ter o controle de espelhamento, né? Que eu posso falar que a coisa é simétrica numa direção, né? Ou eu posso falar que ela é um tile, né? E aí ela vai repetir para mim, né? Significa que o que eu pintar num lado vai repetir no outro. Eu consigo fazer a pintura dessa textura jamais com cara mesmo de pintura e repetindo, né? Esse mesmo recurso existe também no Krita, tá? Então o Krita também tem esse recurso de espelhamento, mas ele considera já no espaço de pintura mesmo, né? Então aqui eu estou fazendo um, um, um tile, eu vou escolher aqui um tile de 256 por 256. 256 por 256, né? E aí eu vou fazer aquela estrutura de tijolo lá que eu fiz. Então assim, é bem rápido isso aqui. E aí na hora de exportar, eu só corto isso aqui para 256 por 256. Não queria mover assim. Ou seja, eu falo, não, me dá um crop aqui, porque eu não preciso da textura inteira. Eu preciso só 256 por 256. Ou seja, o meu tile mesmo, ele é só esse espaço aqui, ó. E eu posso exportar isso aqui sem perder a imagem toda. Ou seja, minha imagem continua toda existindo aqui, né? Ou seja, só o crop que funciona. Então, isso é uma coisa que eu uso demais no meu dia a dia. E mesmo usando muito, eu costumo não deixar essa aba funcionando. Outra coisa que esses softwares já vão ter muito por causa desse tempo todo de existência é a lógica dos presets, né? Então, se eu venho aqui, ó, o GIMP por padrão, ele tem isso aqui de preset, de brush. Deixa eu pôr minhas configurações para vocês verem.
Agora, deixa eu colocar o GIMP com as minhas configurações. Você vê também que eu prefiro os ícones coloridinhos, eu não uso esses ícones em escala de cinza, não, eu fico perdido, tá? Eu sou um velho. Eu ainda tô na computação dos anos 90, onde tudo tinha degradê e tudo era essa loucura de espaço. Então eu tinha colocado em public as minhas configurações. Então essas são as minhas configurações do GIMP. Eu vou voltar com elas para a pasta de configurações do meu sistema. Config GIMP. E eu vou apagar esse aqui e vou colar a minha configuração. E eu vou abrir o GIMP de novo, que é o GIMP que geralmente eu abro em aula. Então, quando eu abro às vezes em aula, eu não me toco que eu editei o GIMP bastante para ele ser, por padrão, visualmente diferente. Né? Então, quando eu abro meu GIMP aqui, ó, as minhas ferramentas elas não estão em gaveta. Então, essa primeira coisa que eu faço no meu GIMP é tirar as gavetas. Então, eu não tenho aquela... Ou seja, em vez de colocar as pastinhas de configuração, né? Ou seja, todas as transformações na mesma caixinha, eu deixo eles à vista. Isso é gosto, tá? Isso não interfere em nada, não. Aqui tem as janelas que eu falei, né? Opção de ferramenta, presets e o Map Matrix, a paleta de cor e as camadas, né? E aqui também a gente vai ganhar muito reforço aqui. Outra coisa que eu quero mostrar é a minha lista de presets de brush, por exemplo, ela é meio gigante. Ó. Então essa é a minha lista de presets de brush, que são brushes que eu fui encontrando. Eu coloquei na pasta para vocês lá do curso, tá? Esses presets estão lá. Né? E eu posso selecionar, por exemplo, só os meus. E falar, não, separa só os meus presets. Os presets que eu criei. Né? E aí eu vou ter os presets que eu gosto de usar, que são os presets de brush que eu confeccionei para mim. Inclusive presets para outras ferramentas aqui, ó, preset para texto, né, preset para smooth, né, preset para borracha, né? Então, isso vai ser um conteúdo interessante. E aí a gente vai ter nesse espaço aqui, que é o espaço de camada, além do fato de eu ter as camadas de sobreposição, ou seja, eu poder fazer as coisas em camadas, eu vou ter, aqui no caso do GIMP, algumas situações interessantes. O fato de que eu posso combinar camadas em grupo. Então eu posso, por exemplo, ter uma pasta de camadas, né? Então isso é extremamente útil para organização, ou seja, eu posso ter... vou abrir um projeto que eu acho que fica mais fácil. Deixa eu abrir aquela pintura que eu fiz antes. Essa pintura que eu abri antes lá no Blender. O que é ela dentro do meu projeto? Né? Ela é a minha pintura de fundo e um controle de saturação. Esse aqui é meu rascunho. E ela é a pintura feita em várias camadas. Ou seja, o meu personagem, ele é uma série de camadas aqui, ó. Cada camada fazendo uma etapa diferente de desenho. Então ela tem a cor, configuração de tom da cor, configuração de textura, pintura de sombra, pintura de luz, pintura de backlight. E aí deixa eu isolar a camada só de pintura mesmo. Olha o que é a camada de pintura, que zona que ela é. Essa é a camada de pintura. Essa camada ela está somando as camadas de baixo para chegar no tom que eu quero. Né? A camada de equalização de tom do resultado da pintura, uma camada para linha e uma camada para brilhos de especular. Ou seja, para chegar nesse resultado, eu tive essa pilha de camada que está dentro dessa pasta exatamente para que as relações de mistura não afetem as outras camadas. Né? Ou seja, para que na hora que eu estiver colocando esse personagem sobre o cenário, os efeitos que eu faço, por exemplo, quando eu pinto uma sombra aqui, ó, quando eu pinto uma sombra aqui, a sombra ela não atravessa para fora do personagem. Ela não vai lá para a nuvem, porque ela está restrita
as relações entre essas camadas. Então isso é muito útil, né? Eu ainda posso fazer. Olha, é verdade. Eu ainda posso fazer é, máscaras para proteger uma parte, esconder uma parte, né? Por exemplo, se eu quiser criar uma proteção aqui, né? Ou uma mistura. Deixa eu pegar meu pincel de nuvens aqui, que não fui eu que criei, mas foi o Ramon. Eu quero clouds. Clouds. Cadê você? Details. Cross. Clouds. Beleza. Então aqui, ó, eu consigo fazer, por exemplo, essa máscara que vai fazer ela ficar atrás da nuvem, né? Fazer a mulher gigante. E eu não estou destruindo meu desenho, ou seja, isso aqui é uma máscara, então eu posso desabilitar essa máscara e meu desenho está inteiro. E habilitar essa máscara e fazer isso. Então, ou seja, eu posso fazer uma série de misturas interessantes para chegar no resultado de pintura que eu quero. Aqui eu estou usando como exemplo a pintura de um objeto, de uma ilustração, mas é a mesma lógica se a gente pegar uma pintura de textura. Então, deixa eu abrir aqui o Pictures, não, mentira, Dropbox, logo done, Zinho done, Escape, e eu quero exaustor, talvez. Não, não é exaustor não, isso aqui já é outra coisa. Deixa eu abrir o... Nossa, lembrar o que eu pintei aqui, Builds. Né? Ou seja, essas marcações aqui de tom, de cor, de textura, é feita já para pintura de asset, né? Então não é isso que eu queria um que estivesse usando máscara, ou que eu estivesse usando grupo. O negócio é lembrar desse tanto de arquivo meu, quem é quem, sabe? Então, line CF. É muito arquivo, gente. Fazer jogo é infernal, né? Fala a verdade. Printer, trail, towers. Deixa eu ver. Aí, ó. Então, isso aqui é a minha linha. Isso aqui é o brilho do espaço. Isso aqui é a camada de cores. Isso aqui é a camada de enferrujado. Isso aqui são os arranhados. E isso aqui é o bump dos arranhados. Né? Ou seja, para fazer isso no Blender, eu teria que dar aquela volta. Né? Ou seja, eu teria que ficar colocando aquele tanto de configuração no shader. Né? Então, eu acho que isso né, ou seja, dá pra entender o raciocínio da coisa, né? Eu imagino que com isso aqui vocês consigam entender. Quando essas coisas todas se juntam, né? Por exemplo, eu tenho um brush que eu já posso usar ele para fazer enferrujado nessa lista. E eu tenho já uma paleta de cor definida de onde eu vou tirar essa cor de enferrujado. E aí eu vou ter tipo, todas essas situações de mistura de cor, de configuração, que vai permitir que eu fale que meu arranhado é mais potente, menos potente, né? E eu ainda vou conseguir fazer essa série de isolamento, seleção, transformação, né? Então, isso vai me dar muito controle sobre o pixel. E tanto o Krita
quanto o GIMP, né? De novo, eu estou mostrando no GIMP, mas tudo que eu estou falando no GIMP também a gente consegue executar no Krita. Os dois são muito bons. Eu ainda tenho nesses dois softwares uma ferramenta de animação, ou seja, tanto o Krita quanto o, o GIMP, eles fazem animação. Aqui no caso do GIMP, eu vou colocar uma camada branca. Cada layer é um frame. Então, para animações mais simples, né, animações igual quando eu falei que eu fiz as pixel arts no, 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 no GIMP, é porque eu estou fazendo, na verdade, uma sequência de frames, né? Eu vou fazer uma sequência de frames e tratando cada um desses frames, né? Tipo, tratando cada uma dessas camadas como um frame, né? E aí, por exemplo, no GIMP por padrão, você tem é, um playback. E esse playback você pode falar que cada frame é um layer e você pode falar qual que é o FPS que você quer. Ele vai te dar deixa eu configurar aqui o... Acho que foi muito rápido. Eu tenho um que está transparente demais que eu tenho que deixar ele opaco. Então, deixa eu... Teve um que eu deixei transparente demais aqui. Vamos colocar todo mundo opaco, só para... E vamos voltar no playback. Né? Então, eu estou tratando cada frame desses como né? Como um frame, né? Cada layer como um frame. No caso do Krita, a ferramenta do Krita é um pouco melhor do que essa daqui, porque ela me dá camadas e frames, né? Ou seja, ela me dá o combinado de eu ter uma timeline mais parecida com de um software de animação, onde eu vou ter as camadas e os frames combinados. Mas para animações muito simples de pixel art, acaba que eu não preciso das camadas, então eu preciso só dos frames. Então eu já tenho a ferramenta de desenho de pixel art aqui, já tenho a coisa, então acaba que, né, que eu resolvi tudo aqui, né? Não precisei sair daqui para uma série de pixel arts que eu fiz. Mas só para comentar, é linda e algumas das animações, umas duas ou três animações do Talk foram feitas no Krita, tá? Porque ele tem essa timeline aqui, ó, que ele vai ter ao mesmo tempo os layers e os frames. Isso é muito gostoso de trabalhar. Isso é muito bom de trabalhar. Então, quando eu preciso dessa combinação de uma coisa fica estática no tempo e uma coisa move no tempo, essa é a hora de usar um programa como Krita, porque aí você consegue fazer um desenho numa camada que vai ficar fixo, né? Ou seja, um, uma informação ela vai ficar estática. Tá trancado, trancado, trancado. Enquanto que a outra informação desse layer, ela vai variar no tempo, né? Então, eu vou eu vou conseguir tipo fazer ao mesmo tempo uma parte fixa e uma parte móvel do meu design. Para exportar, eu vou ter que você vai ter que dar um render da animation, talvez, tá? Dependendo do que você quiser fazer. E provavelmente se for para jogo, você vai exportar como sequência de imagem, tá? Mas é um render animation. Se você quiser exportar, tá?
E no caso do GIMP, eu uso um Export Layers, que é aí cada layer ele vai salvar como se fosse uma imagem. Então, no caso do GIMP, eu uso Spot Layers, que é um plugin, tá? Mas você consegue salvar como GIF animado direto também, se quiser, né? Não, no GIMP é nativo, tá? No GIMP é nativo. Se você quiser fazer um GIF animado, é só você exportar como GIF. Que é como eu apresentava as animações pra galera, né? Então, coiso.gif. GIF. Aí na hora que você exporta, em parte eu acho o GIF animado é um dos negócios que me mantém animando no GIMP, porque você quer explicar uma coisa de animação, e aí aqui você já fala, por exemplo, o frame rate que você quer para coisa, né, o milliseconds que você quer. E você já fala, por exemplo, faz aqui ó, um frame por camada, né, e usa essa configuração para todos eles, né? E aí, tipo, ele já exportou aqui para minha pasta pessoal aqui, deixa eu ver, Ctrl H. Mentira, exportou para onde? Exporte as documentos. Então ele já fez o GIF aqui para mim, ó. Né? Então me faz muito usar o GIMP, assim, do tipo, eu fazer o ciclo de animação para pro Talk, por exemplo, eu fazia os ciclos e eu mandava pro grupo para eles poderem aprovar, né? Então eu fazia o ciclo de animação, exportava o GIF, mandava no bate-papo e falava, ó, esse é o efeito que vocês pediram. Aí o pessoal aprovava já no bate-papo. Então, acho que isso meio que manteve o GIMP bem ativo na minha vida. Uma das razões pela qual, tá? Ó, e aí, gente, ó, essa foi uma espécie de introdução às ferramentas de edição de imagem. Tudo que eu falei a respeito do GIMP aqui, na verdade, é transponível para os outros softwares, tá? Eu espero que vocês consigam transpor isso. E no decorrer das próximas semanas a gente pode tentar fazer outras aulas mais aprofundadas sobre realmente, tipo assim, tá, então vamos, como é que usa, né? Tipo, tem esse tanto de recurso, mas como é que eu uso isso aqui, né? E aí a gente pode aprofundar mais esse conteúdo, tá? E aí, como sempre, eu gosto de agradecer a todo mundo que compareceu na aula de hoje aqui ao vivo comigo e que participou da aula. Desejar um bom final de semana para todo mundo também.